Deixa eu primeiro agradecer e me apresentar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite da Suzane Benesbi e ao pessoal do projeto Encontros Segundas Intenções. É deles que partiu o convite e eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Por isso, Anne, que a maioria é Ashkenazi, né? Mas é bom, né, a gente estar falando para eles um pouco sobre esse judaísmo tão singular. Me apresentando, eu sou Elias Salgado, eu sou formado em Economia e História, tenho pós-graduação pela Universidade Hebraica de Jerusalém e me especializei, desde a década de 90, né, na pesquisa e no estudo dos judeus na Amazônia. Eu dirijo o projeto Amazônia Judaica, né, o seu arquivo histórico, e o SEJA, o Centro de Estudos do Judaísmo Amazônico. Vocês vão encontrar esse projeto todo no portal Amazônia Judaica na internet, em amazoniajudaica.com.br. Né? A minha proposta é extremamente indecente, entre aspas, porque o título Judeus na Amazônia 210 anos, né, falaria, e falará também, né, trará reflexões sobre esse judaísmo na atualidade, mas é preciso, e eu sei que há muita curiosidade, de saber como que ele chega, né? Como é que ele atravessa esses 210 anos. Só que tem um período anterior, né? E, na verdade, a gente está falando de 21 séculos de história, que começa na Península Ibérica, né? Então, vou fazer uma passagem rápida sobre isso até a gente chegar na Amazônia. Bom, os judeus teriam chegado à Península Ibérica, né, com comprovações históricas, porque há lendas que dizem que teriam chegado ou no século X a.C., durante o período de Salomão, ou no século VI, quando do exílio da Babilônia, mas não são comprovadas essas teses, e com comprovação histórica a gente tem que chegar, e está dando... Tem alguém que está com o microfone aberto, está dando microfonia. Está dando microfonia. Bom, eu vou seguir falando. Então, teriam chegado, na verdade, no século I, vindo com as legiões romanas que chegaram até a Península Ibérica. Dá licença, é o Bernardo Griner que está com o telefone ligado. A Renata Griner e o Bernardo Griner. A Renata e o Bernardo estão com o telefone ligado, o som ligado. Obrigado. Suzane, se você quiser colocar aí a primeira, na verdade, a segunda imagem, que começa a falar aí da presença em Sefarad, na Espanha, a depender de mim, eu até abro mão disso. Mas, essa? Mas exatamente. Bom, então, na verdade, historicamente, a gente tem comprovações da chegada dos judeus na Península Ibérica a partir do século I, como eu já falei, e a gente, quer dizer, não eu, mas pesquisadores encontraram a comprovação mais antiga. Suzane, traz uma foto atrás, por favor. Desculpa, querida. Isso é Marrocos, né? Vamos ver Espanha. Bom, a comprovação que foi encontrada há cerca de 3 anos atrás, a mais antiga, é uma lápide, né, escrita em hebraico do período... mais na frente, por favor. Aqui, cara, está o CPF errado, eu forcei. Olha, Suzane, querida, eu vou abrir mão da... Vai te dar muito trabalho fazer as duas coisas. Vamos abrir mão das imagens, tá? Bom, então, judeus na Espanha teriam chegado, então, com os romanos no século I, e os romanos permanecerão como dominadores da Península Ibérica até o século IV. No século V, invadem a Península Ibérica os chamados povos bárbaros do norte da África, né? E, a partir do século VII, vai mudar a configuração da vida dos judeus na região, porque os povos bárbaros, principalmente os visigodos,
eles se converterão ao cristianismo e, por influência da Igreja, vai ter, nesse período, no século VI, uma grande perseguição antissemita aos judeus, e muitos até se refugiam já nesse momento no Marrocos, né? Em 771, os muçulmanos vindos do norte da África invadem a Península Ibérica, né? No primeiro momento, a dinastia Almorávidas, dos Almorávidas, que criam o Califado de Córdoba, eram extremamente cultos e liberais, né? No período da dominação deles, que se dará aquilo que a história judaica chama de a Era de Ouro do Judaísmo Espanhol, uma convivência extremamente importante e rica entre as três religiões, que eles vão facultar. Se diz que eles chegaram a criar cerca de 3.000 escolas e academias e 3 grandes universidades. Porém, no século XI, uma outra dinastia, os Almohadas, atravessam Gibraltar e invadem a Península Ibérica e expulsam as dinastias dos Almorávidas, e eles eram extremamente conservadores e fundamentalistas, né? E vai haver uma reversão total dessa situação anterior. Os judeus cristãos do território deles passam a ser forçados a converter. Dá licença, Cláudio Fickenstein, desliga o telefone, o som, por favor. Mas eu botei. Obrigado. Então, eles serão forçados à conversão e vai se dar o primeiro processo da existência de criptojudaísmo, né? Que a gente sempre se lembra do período de Portugal, né? Após a expulsão em 1492, mas nessa época, né? No século XII, isso vai existir e não serão chamados, óbvio, nem de cristãos novos, né? Mas sim de Messumadim, né? Os que permaneceram, né? Porque muitos fugiram para o norte da África, para o Marrocos, e mais para o norte da Espanha, né? Em direção a Castilha, a Castela. Muito bem. O período que vai do século XII ao século XV é o que a história conhece como a Reconquista Cristã, né? Lentamente, os cristãos vão retomando os territórios que foram conquistados pelos muçulmanos, e isso vai finalizar em 1492, com a derrota final dos muçulmanos, a assinatura do Tratado de Alhambra, e, em seguida, os reis católicos, né, Fernão e Isabel, vão assinar o edito de expulsão dos judeus da Espanha. Nesse momento, parte deles vai para Portugal, parte já vai diretamente para o Marrocos, e, em Portugal, 5 anos depois, eles também são expulsos, mas, na verdade, não havia uma intenção do rei Dom Manuel de expulsar os seus judeus, né? Então, aí vai existir o processo também de conversão forçada, né? E vai surgir, então, o elemento cristão novo e parte deles criptojudeus, né? Praticantes do judaísmo em segredo. E aí a gente conhece muito que isso tudo tem a ver com a formação do Brasil, né? Que é a chegada do elemento cristão novo ao Brasil quando da descoberta, né? A chegada das caravelas de Cabral. Mas voltando, então, a Marrocos, então, vamos falar de como se forma o judaísmo marroquino, esse judaísmo que os judeus sefaraditas vão encontrar após a expulsão. Os judeus chegaram no Marrocos também no século I dessa era, né? E, na verdade, eles são o primeiro povo estrangeiro a chegar no Marrocos. Eles chegaram antes mesmo dos próprios muçulmanos, dos próprios árabes, né? É um judaísmo que, desde o início, né, vai manter um contato muito grande com o judaísmo da Babilônia, né? Não sei se vocês sabem que nunca deixou de existir presença judaica na Babilônia, né? No que seria hoje o Iraque, desde a época do exílio. Muitos voltaram para Israel,
construíram um segundo templo, mas houve um grupo que permaneceu e ali existia uma comunidade extremamente rica de grandes sábios, né? Em hebraico a gente chama os Gaonim, e entre o Marrocos e a Babilônia se estabeleceu todo um contato, né? E correspondência que a gente chama de responsa, onde rabinos do Marrocos, quando tinham dúvidas em relação às alacotas, às leis, né? Eles, então, consultavam esses rabinos da Babilônia, porque eram tidos, até aquele momento, como o ápice, né, da cultura e da religião. O Talmud, né, que é escrito na Babilônia, é muito mais estudado do que o Talmud que foi escrito na Palestina. Então, o judaísmo marroquino é um judaísmo místico por excelência, né? A gente sabe da grande reverência, né, que nós temos para os nossos rabinos. Aqui eu queria mostrar Rabbi Shimon Bar Yochai. Não há judeu marroquino identificado com a sua cultura ancestral que não tenha um quadro do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai é, segundo a tradição, aquele que escreve o livro Zohar, né? A obra máxima da Kabbalah. Isso aqui é o calendário desse ano, né? Que o Amazônia Judaica editou, e essas gravuras são do artista plástico Arié Wagner, né? Um paraense, também ele um antropólogo estudioso do judaísmo amazônico, né? E eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, hein? Bom, e a gente conhece, né? Não sei se vocês, acho que a gente conhece, as Ilulot, né? Que são as festas que comemoram o aniversário de morte desses sábios. E, no meu entender, entre os marroquinos, eu acho que a de Rabbi Shimon Bar Yochai é a mais famosa. Não sei, Anne, aí me conserte se puder. Alguém que é famoso, não se ouve o nome. Alguém? Zana, tem Doris Shore, Joseph Chane, Mauro Malin, estão abertos os microfones, hein? São 3. Bom, posso seguir? Bom, então, à altura do século XIX, né, a gente vai encontrar um Marrocos que passa a sofrer a invasão de algumas potências europeias, no caso do Marrocos, principalmente Portugal, França e Espanha, né, aquilo que conhecemos como colonialismo. Eu falo dele porque toda a situação de miséria que vai se encontrar no século XIX no Marrocos, né? Fome, epidemia, miséria, falta de trabalho, eles estavam enclausurados em bairros, né? Os chamados Mellah, de Tanger, de Tetuán, é consequência direta, né, do processo de colonização que vai trazer o empobrecimento e as dificuldades para a população local, e entre eles os judeus também. Para tentar amenizar essa situação, no meu entender, a maior alternativa que foi criada para essas pessoas, né, esses judeus, foi a criação da rede de escolas da Aliança Israelita Universal. Ela é criada por uma liderança judaica europeia na cidade de Paris, com o objetivo, né, de criar uma rede de escolas por todo o norte da África, pelo Magreb, e alguns outros países árabes que estavam, naquele momento, né, no século XIX, com situações muito graves. E a primeira escola é criada em Tetuán, no Marrocos, e tinha uma coisa muito mais interessante que isso. O objetivo era dar a esses jovens profissões, né, de nível técnico, para que eles pudessem ter um ferramental de sobrevivência, né, e incentivavam esses jovens a emigrar, a abandonar o Marrocos, né, em busca de outros lugares onde houvessem melhor condição de trabalho e de sobrevivência. E
Uma dessas escolhas é o Brasil. Eu digo Brasil, né, não começo a dizer Amazônia, porque houveram marroquinos que chegaram também diretamente para o Rio de Janeiro. Né? É o caso do meu avô, por exemplo. Meu avô, Eliezer Mahler, de Nascimento, que traduziu o nome dele quando se naturalizou para Lázaro Salgado, ele desceu primeiro no Rio de Janeiro. Eu não sei se você sabe disso. Aqui ele se casou com uma marroquina de sobrenome Secron, depois ele se separa e vai para o Amazonas, e lá ele casa com minha avó. Daí para frente, né? Então, a gente sabe disso porque a sinagoga Shial Gemilut Hassadim, conhecida como a sinagoga dos marroquinos, que é a mais antiga do Rio de Janeiro, né? É criada, né, por judeus marroquinos, que não passaram necessariamente pela Amazônia. Mas vamos, então, à Amazônia. O que leva, né, o que atrai esses judeus para a Amazônia? Bom, ali pelo século XIX havia mundialmente uma ideia, né, de ser a Amazônia um paraíso, né, o Eldorado Verde. Então, principalmente no período do ciclo da borracha, né, é quando essa imigração, que começa um pouco antes, vai se reforçar. O porto de chegada, né, era Belém, que é o porto marítimo que há nessa região da Amazônia, e a gente determina como o momento de chegada, né, o ano de 1810, porque está relacionado com a chegada em 1808 da família portuguesa ao Brasil, né? E em 1810 é assinado um tratado com a Inglaterra de livre navegação, né? E finalmente, então, outros países, né, que não Portugal, podiam navegar pelos rios da região. Chegou meu primo. Posso seguir? Então, esse é um dos motivos de atração, né? E claro, a borracha, né? Muito bem, vamos ver da participação do elemento judaico Mauro, presida, na economia, né? Nessa economia da borracha. Ao chegar em Belém, que é a primeira comunidade organizada, lógico, em função de que eles embarcavam ali, né? Eles então, se dirigiam para o interior. Eu esqueci, eu queria ler, Ani, ainda do calendário, sobre o embarque desses judeus lá em Tânger, que era o porto marroquino da onde eles vinham. Eles vinham ou de Tânger ou de Lisboa. Isso aqui é um trecho que que o Arié Wagner selecionou. Essa é uma gravura que tenta mostrar, né, o momento do embarque desses jovens, né, para virem para a Amazônia. Eu vou ler um trecho aqui, porque é muito, muito belo o trecho, e é muito impactante. Estou vendo o Zoom. Podemos imaginar as cenas de despedidas dos judeus sefarditas e forasteiros nas suas melás e juderias de Tânger, Tetuã, Fez, Rabat, os principais focos dos retirantes judeus marroquinos. Os jovens corriam às sinagogas para colocar seus tefilim, né, para fazer o bar mitzvah, e deixa eu ver aqui. Os pais e mães aflitos e chorosos arrumam as suas malas. Os mais velhos rezavam e diziam cadiz para os pais falecidos, visitavam, né, zoreavam, que a gente fala no nosso dialeto, em Raktia, os túmulos, e visitavam, então, os cemitérios, colocavam, embrulhavam seus talit, livros de oração, guardavam num saco as joias e moedas de ouro amealhadas ao largo de gerações, despediam-se dos seus amigos e parentes, prometendo escrever cartas e remeter algum dinheiro. Quer dizer, isso é um depoimento, né, marcante de um processo de imigração. Bom, esses judeus vão se dirigir ao interior para trabalhar no ciclo
da borracha, né? E uma das atividades econômicas que os judeus, no quais os judeus se envolveram, não só os judeus, também os árabes também, era a atividade de regatão, né? O que é o regatão? Ele é uma atividade intermediária entre a extração da borracha, né, e a chegada dessa produção à capital para ser exportada. Era uma atividade usada, na verdade. Eles quebravam esse monopólio. Aqui está outra gravura de Ari Wagner, né, mostrando um regatão, o regatão Rei Salomão aqui que ele criou, né? Eram nesses barcos pequenininhos, né, que eles conseguiam chegar em locais onde as grandes embarcações dos grandes empresários não chegavam e levavam ali para dentro de igarapés e igapós suprimentos e levavam com eles a borracha. Os judeus se estabeleceram ao longo de toda a calha do Amazonas, desde Belém, e chegaram até o Peru, né? Existiu em Iquitos uma comunidade organizada que depois se assimila e que há uma década e pouco atrás fez aliar. Isso aqui é um outro calendário que a gente fez quando 200 anos da presença na Amazônia, e a gente criou esse mapa, né, mostrando o estabelecimento, né, em toda a calha do Rio Amazonas, desde o Pará até o Amazonas, né? As comunidades interiorinas, né, não de capital, com a crise da borracha, que vai... na verdade, o auge do ciclo da borracha ele é muito curto, né? Ele vai ali no máximo até a segunda década do século XX, depois há um debacle total e grandes empresas vão quebrar, né? Vão deixar para trás os... como chama, Anny? Os seringais, né? Não sei se vocês sabem por que isso se dá em função de que os ingleses começam a levar consigo mudas, né, para plantar o látex lá na Ásia, e o preço da borracha amazônica cai, e aí há uma quebra total. Empresas aviadoras envolvidas com a borracha, empresários, judeus, já haviam muito poucos, né, na verdade. A gente destaca, né, o professor Samuel destaca a Bellevue e Companhia, que, na verdade, era a maior empresa judaica envolvida com o ciclo da borracha, e a segunda maior na história do ciclo, e ela fale definitivamente em 1943, e o seu sócio, Benoliel, esqueci o primeiro nome, Anny, ele volta para Lisboa e lá ele falece completamente empobrecido, né? Muitos que vieram para o ciclo da borracha, né, muitos judeus, né, não eram necessariamente do Marrocos, vieram judeus europeus, né, que não vieram para ficar, óbvio, vieram para enriquecer com a borracha. Muito bem. Até a publicação do livro do professor Samuel, O Eretz Amazônia, em 98, a gente acreditava que essa migração que inicia no século XIX, ela tinha trazido para a Amazônia, para o Brasil, cerca de 1.000 famílias, né? Mas um pesquisador americano, um brasilianista, o Jeffrey Lesser, da Universidade de Emory, ele vai fazer pesquisas em documentação do Itamaraty, né, e consular lá no Marrocos, e vai descobrir que, na verdade, vieram cerca de 2.000 famílias, e que perto de 1.000 retornam ao longo desses 210 anos, né? E, então, a gente, com a crise da borracha, né, ficaram aqueles, né, que realmente não tinham a pretensão de vir para cá, enriquecer e voltar, né? E eles conseguiram encontrar
meios, né, de superar essa crise, não sem abalos, né, não sem falências, não sem empobrecimento. Nesse período também vai acontecer um processo de migração interna, né? Muitos vão vir para o Sudeste, a maioria para o Rio de Janeiro, e vão se juntar àqueles outros marroquinos da sinagoga Shel Gemilut Hassadim. Outros poucos vão para São Paulo e, isoladamente, em outros lugares do Brasil, né? A partir da década de 80, há um processo de aliar, de imigração muito interessante, né? Meu irmão Davi, que criou a Amazonas Dai, que é um deles, a partir de Belém, né? É um tema que precisa ser ainda aprofundado e estudado, e o Sérgio já está fazendo isso, né? E a comunidade amazônica em Israel ela já tem um quântico bastante interessante, né? E vamos falar um pouco da criação da comunidade de Regina, da comunidade de Manaus, porque a criação da comunidade organizada em Manaus ela é tardia em relação à de Belém, né? Porque como eles desciam em Belém e vinham ao longo da calha do rio Amazonas, até chegar no Amazonas, foi posterior. E também eles estavam no interior. Havia uma comunidade em Itacoatiara, né, no interior do Amazonas. Eu encontrei, não sei, Ana, se você chegou a ver isso, na Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém. Eu encontrei a ata de criação da comunidade de Itacoatiara. Tem até um parente meu lá, que a gente achava que os únicos Elmaler que tinham no Brasil éramos nós, e não é. E ali havia um Elmaler também nessa coisa. Aliás, sobre isso também ainda tem que escrever. Então, a comunidade de Manaus se forma já com a crise, né, da borracha, nos anos 20. Oficialmente, né, a gente sempre diz que o Maqueilá se organiza a partir da fundação do cemitério, né? A gente chama, entre nós, os separadistas, a gente chama cemitério de Beit Haim, Casa da Vida, né? Então, o Beit Haim de Manaus é fundado em 28, né? E em 29 é fundado o CIAM, o Comitê Israelita do Amazonas, que a Anne dirige, né? É diretora. Mas eu queria salientar aqui também uma outra linha de estudo que a gente está começando, né, Anne? Fazer um spoiler aqui, é que a gente sabe, né, que anteriormente à fundação do cemitério, com certeza existiu uma outra entidade que era a Hebrá, né? Que a gente chama Hebrá em ladino, em Haktia, né? Que é o que vocês chamam aqui, os ashkenazistas, de Hebrá Kadishá. Por quê? Porque antes da existência do cemitério de Manaus, os judeus, né, eram enterrados no cemitério municipal de Manaus. Então, a gente encontra ali dezenas de túmulos, né, de judeus, porque estão com inscrições em hebraico, que eram lá enterrados, né? A Anne tem excelentes pesquisas sobre o tema, e a gente vai encontrar túmulos também de mulheres, né? Com sobrenomes ashkenazitas, e que a gente sabe, né? Já há alguns estudos sobre isso, e outros vão avançar, que eram provavelmente... Né? Não, provavelmente não, com certeza a gente sabe, Samuel Benchimol fala um pouco sobre isso, né? Eram prostitutas judias, né? O que a gente conhece como as polacas, né? Então, também na Amazônia existiu o infeliz comércio de escravas brancas, né? Em função do ciclo da borracha, da riqueza que ali circulava. E elas, então, como judias, elas buscavam membros da comunidade, né, que não era organizada oficialmente, mas parece que existia, então, uma liderança. A Ana encontrou um documento que me emociona muito, né, que foi um recibo, né, assinado por meu avô, né, em que ele, né, interfere no sepultamento de uma dessas mulheres. Enfim, é um trabalho, é um recorte interessante a ser feito. Bom, vamos chegar, então,
aos dias atuais, né? Como se configuram essas comunidades. A resultante desses 210 anos de história é assim. A comunidade de Belém, os números não são exatos, né? Os números que a gente possui são... Simão tem que... Bom, são os dados que as entidades oficiais nos dão, né? O CIP do Pará, o Centro Israelita do Pará, e a gente calcula que existam hoje em Belém, que é a maior comunidade, não sei, talvez cerca de 750 famílias, algo próximo a 2.000, né? Porque está diminuindo também em função da Aliá que eu citei. Manaus, eu acho, não sei se ainda trabalha com esse número, 700 pessoas, e há famílias isoladas em outras capitais, né? Rondônia, Macapá, e aqui no Sudeste, né? Eu queria trazer agora para reflexão, né, uma pergunta difícil de responder, que é para onde eu quero trazer a fala para uma troca, né, para um debate. Como está esse judaísmo hoje? A gente acabou de colocar em termos de números, né? Mas o que espera o futuro esse judaísmo, né? Quais são as perspectivas desse judaísmo? Quer dizer, nós judeus sempre nos perguntamos, né, qual é a perspectiva do judaísmo em nossas comunidades. Bom, eu vou trazer 4 elementos que eu acho que são elementos de reflexão para essa pergunta tão difícil de responder. Antes de mais nada, a gente tem o elemento da assimilação, né? Que é uma coisa que acompanha o povo judeu já há alguns séculos, desde o advento da emancipação judaica na Alemanha, né? Desde que eu nasci, eu me vejo debatendo, discutindo sobre assimilação e como impedir que esse processo avance, né? Não há como impedi-lo, né? Simplesmente há como fazê-lo, talvez, um pouco retroceder ou estancar, né? E, ao longo de todos esses 210 anos de história da presença judaica na Amazônia, esse processo está ali presente, como está presente em todas as comunidades do mundo, né? Da diáspora. E outra questão é a questão da aculturação, do processo de aculturação, né? Que também acontece nesses anos de história do Amazonas da Amazônia, e acontece também ao longo de toda a história judaica, né? A troca, né? As trocas culturais, elas existem desde sempre. Talvez seja o elemento que mais enriqueceu ao longo da história o judaísmo, né? E ele não é, na minha opinião, pelo menos, ele não é um elemento negativo. Muito pelo contrário, né? A troca é um elemento fundamental de enriquecimento da cultura, enfim. Agora, também há uma questão que seria a questão da identidade, né? De quais são as ferramentas, né, que conta hoje o judaísmo amazônico para seguir, né? Para avançar em direção ao futuro, para preservar-se como tal. Antes de mais nada, né, não estou querendo fazer média com ninguém, assim como acontece em todas as comunidades, há um empenho muito grande, né, das lideranças e dos membros dessas comunidades, que são comunidades pequenas, né, em se preservar. Há uma criatividade muito grande. Aqui, a gente tem aqui entre nós uma das lideranças mais aguerradas do judaísmo brasileiro. Olha, você desculpa, mas eu tenho que falar. Então, a minha análise é assim: desde do advento do que a gente chama, né, hoje de pós-modernidade, e isso vai trazer como consequência, né,
dentre várias consequências, o advento da globalização, né? E um processo de homogeneização e uniformização das culturas. Em contrapartida, e também como consequência, vai surgir, né, um processo de surgimento de, né, novas identidades, ou seja, o ser humano vai passar a trabalhar com várias identidades. Então, no caso do judaísmo, né, amazônico, a gente tem um judaísmo que ele né, o grupo judaico da Amazônia é um grupo integrado completamente à região, à sociedade, e, no entanto, ele mantém ali, de uma maneira ou de outra, os elementos da sua identidade. E o que eu queria trazer é que eu tenho uma esperança positiva, né, de que, atualmente, nós estamos no meio de um processo de fortalecimento dessas identidades. Tá? Vou trazer aqui algumas situações, já quase fechando, de por que eu acredito nisso. Fatos concretos que estão acontecendo. O primeiro caso que eu vou trazer é o caso de uma excursão que foi realizada por membros da comunidade de Manaus, em 2018, né, que teve imenso sucesso e cujo objetivo, de quem a incentivou, né, que foi Jaime Benchimol, né, um grande líder lá de Manaus. O que aconteceu? Um membro da comunidade faz uma viagem pessoal com sua família para o Marrocos e volta né, maravilhado com aquilo, e ele vai incentivar, né, toda a família e os amigos a visitarem, a passar por aquela experiência. Então, Jaime toma a iniciativa, né, e quem organiza é meu irmão Davi Salgado, criador do Amazônia Judaica, que já vive há mais de 2 décadas em Israel e é um profissional do ramo de turismo, né? Eles vão organizar uma excursão, né? Regina, que está aqui, fez parte, com mais de 15 casais, né? Mais de 30 pessoas, que vai ser, pelo que eu pude perceber, né, uma experiência ímpar, né? E ao retornar, eu imagino que a Anne pode falar mais sobre isso, que desdobramentos estão acontecendo diante dessa experiência, que é uma experiência desse processo de busca de identidade, né, de resgate de raízes, que é um processo, enfim, universal, né? E agora, por último, né, muito recente, né, acontecido agora no final do ano e uns meses depois, antes disso, são ações que vêm, pasmem vocês, não de iniciativas de comunidades de judeus, e sim do Marrocos, né? Vou contar algumas que estão acontecendo. Uma semana antes da passagem do ano, a Amazônia Judaica fechou uma parceria com uma entidade marroquina chamada Mimuna Association. Não é uma entidade judaica, é uma entidade muçulmana, criada em 2007 por iniciativa de universitários marroquinos, né? E o objetivo disso, né, é entender, né, a importância do elemento judeu na formação histórica do Marrocos. Tá? Com o mesmo objetivo, recentemente, o governo marroquino incluiu no currículo escolar do país o estudo do Holocausto e o estudo da cultura judaica pela mesma razão, por entender a importância do elemento judaico. E agora, recentemente, né, assim como aconteceu com os Emirados Árabes, com Bahrein, esqueci o terceiro agora,
O quarto país Sudão. Hã? É Sudão. Sudão, exatamente. Sudão. Então, há todo, né, assim, disseminando todo um processo, e o Marrocos, a bem da verdade, nunca esteve né, em conflito armado com Israel, nem conflito direto com Israel, e a gente sabe que o braço direito do monarca marroquino é um judeu, né? É o Azulay, esqueci o primeiro nome dele agora. Enfim, é isso que a gente tem, né? Essa situação, e eu acho que essas ações todas vão trazer bastante novidade, e, no meu ver, elas são extremamente positivas, já não só para o futuro, já para o presente, né, desse judaísmo que busca preservar as suas raízes ancestrais. Gente, obrigado. É isso aí. Gostaria de fazer uma Elias. pergunta. Grande Elias. Queria Maurinho. parabenizar Parabéns, o... memória, todas as datas, todos os anos e tudo. Parabéns, aqui. Eu me identifico muito com essa história. Vocês estão me ouvindo, Cecília? Sim, pode Elias, falar. Cecília Oi, está minha presente. linda! Minha maior Meu amiga amigo. de infância. Pois é. Não, é o seguinte... Cecília é uma especialista no idioma ladino. No É uma das ladino, maiores especialistas de ladino no Brasil. Eu queria assinalar isso que você disse, que a maioria é de askenazes, né? Mas tem uma católica apostólica romana aqui, que é fanzoca, que estuda a fundo o idioma. Só uma coisinha que eu queria assinalar para você, e são duas coisas que eu quero falar. Você falou que a reconquista na Península Ibérica foi do século XII ao século XV, não, já em 722, século VIII, que os árabes, os mouros, chegaram em 711, já em 722 houve a famosa Batalha de Covadonga, e essa reconquista é que deu origem aos diversos reinos espanhóis, mas isso é um assunto incrível. A outra coisa é que, com a expulsão, lá pelo século XVII, começaram a surgir os dois ramos das línguas que os acadêmicos chamam de judeu-espanhol. Isso. Né? Os que foram para o lado lá do Império Otomano, se originou o ladino, o judesmo, o dixiode, são vários nomes. E no lado, os que foram para o Marrocos, então é o que você veio falando várias vezes, você se referiu à Raquitia. Eu acho que é um assunto que talvez também fosse motivo de alguma palestra, de alguém que conheça bem a Raquitia. Eu tenho muito interesse, não em fazer o estudo profundo que eu faço com o ladino, mas ter mais conhecimento sobre a Raquitia. E queria te parabenizar. Obrigado. Olha, maravilhoso, obrigado. Sobre a Raquitia, eu queria que vocês atentassem, gostaria muito que vocês visitassem o nosso portal, o amazonjudaica.com.br, por iniciativa de outro Benchimol, do Dr. Sérgio Benchimol, aqui do Rio, né, da mesma família, né, o pai dele veio então para o Rio. Nós lançamos o Zerhutabot Festival de Raquitia. Né? Que, na verdade, é um concurso de Raquitia, numa tentativa de buscar. Né? A gente sabe que muitos poucos ainda falam algumas expressões desse dialeto, mas essa foi uma forma, né, que a gente pensou, eu e Sérgio, de incentivar o resgate. Esse festival está no ar, está lançado em vários países, né, que falam latino, inclusive Marrocos. Essa associação agora com a Mimona Association foi muito, inicialmente, em função desse concurso, desse festival. Ele não, obrigatoriamente, não pede para que a pessoa... são textos, né, ou vídeos curtíssimos que a pessoa deve colocar. Não necessariamente 100% do texto em Raquitia, mas, quem sabe, algumas expressões aqui e ali. Obrigado, Cecília.
Mais alguém? O Rabado tem 2 centros lá, em Manaus e em Belém, que eles estão fazendo esse trabalho de reaproximação também. Como é que eles estão? Olha, Você tem ideia? tem em Manaus, a Anne deve saber mais do que eu. Eu em Belém sei um pouco mais, meu irmão Davi, apesar de nós sermos do Amazonas, Davi casou com uma belenense, né? Hoje, mas trabalhou e viveu em Belém. Eu conheço isso de perto, o de Belém, porque ele realmente está mais desenvolvido, né? Hoje em dia, Belém, que tem originalmente 2 sinagogas, né? As duas mais antigas do Império, né? Sim. A Essel Avraham, que é a mais antiga, de 1824, e depois a Shara Shamayim, que é uma dúvida também entre a data, né? Porque não existe documentação. Mas a partir dos anos 70, começa um movimento de jovens, né? Eu sou um deles, mas vindo de Manaus, que partem para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, para estudar na Yeshiva. A maioria daqueles que vinham do Norte eram do Pará. Porque com essa vinda, vai ser criado um movimento juvenil nos anos 70, em Belém, né? Originado do Bnei Akiva, Joelson, né? E lá ele vai se chamar Kadima, e hoje ele se chama Kadima Bnei Akiva. São esses jovens, né? De um jeito ou de outro, porque, quem não sabe, a Yeshiva Mahané Israel, a Yeshiva de Petrópolis, ela foi fundada por um Rabat, Rav Binyamin, né? Rabatnik, do movimento Lubavitch, né? Então, a formação que se dá, né? Ela existe ainda, a Yeshiva, a formação que se dá é uma formação racídica. Então, esses, ao voltarem à comunidade, né, vão, de um jeito ou de outro, trazer a presença do movimento racídico, e ele, em Belém, ele tem sucesso. Em Manaus, até onde eu sei, eles não obtiveram muito sucesso, tem lá uma família, né, e alguns membros, eu não sei o quantitativo, a Anne talvez tenha mais informação sobre isso, Joelson. E sobre isso do racidismo em Belém, a gente também é um dos temas, né, que o Centro de Estudos, o SEJA, vai desenvolver, vai se aprofundar mais para tentar entender melhor essas razões. Em Manaus, há 5 anos atrás, eu fiquei num hotel de selva, com toda a família. Foi uma experiência incrível. Eu sou pescador, Pantanal, Araguaia, enfim, Rio Negro, essas coisas todas. E foi um presente que nós nos demos. Todos os filhos, os netos, e foi uma mitzvah. E lá, por incrível que pareça, nesse hotel de selva, de jungle, conversa daqui, conversa dali, o dono era pura e simplesmente judeu, sobrenome Israel, parente da família Israel aqui do Rio. Vocês lembram de um locutor famoso, dos mais antigos, Rubens Amaral? Rubens Amaral. Irmão Rubens Israel. do Israel, que ainda tem, ele hoje tem 96 anos, ou 97, talvez não, certamente, o sócio mais antigo hoje vivo do Yacht Club de Israel, do Yacht Club do Rio de Janeiro. Essa família Israel, eu acabei falando com ele pelo telefone. Ele estava em Manaus e eu estava no hotel, passamos o Réveillon lá, enfim. E é uma família muito, muito grande, Israel. Família Israel em Manaus é assim. Anne, eu não sei, Anne está aí ainda? Eu não aqui sei sim, Elias, pois não. Querida, esse Israel é o atual presidente? Tem a ver, não? Essa família? Não. Esse Israel é o Davi Israel, que, por acaso, também é primo do Jaime. Ele é primo do Jaime pela parte da mãe do Jaime.
e é dono desse hotel, não sei se ainda existe. Ecopark, existe, é o Ecopark. Ecopark. Isso. Pronto. Impressionante a quantidade de israelenses fazendo turismo e hospedado no Eco. E é incrível isso, como o israelense, o Sabra, principalmente a garotada que sai da Tzavá, vai para Foz do Iguaçu e vai para lá. É incrível isso. Eu encontrei. O pessoal da comunidade recebe muito desses israelenses, eles vêm na sinagoga, a gente sabe disso. É uma anfitriã Nós, de primeira... até mais ou menos esse período, acho que até uns 5 anos atrás, nós recebíamos grupos imensos mesmo, de israelenses recém-saídos do exército. Exato. E aí eles geralmente passavam conosco o Pêssar, ou passavam o nosso jantar, que nós fazemos 2 jantares comunitários grandes, um em Pêssar e o outro em Rosh Hashanah. Então, eles sempre passavam conosco, iam à sinagoga, e da sinagoga, a primeira noite de uma das 2 festas, nós dividíamos entre as famílias da comunidade, jogávamos não, né? Cada um se pegava uns 2 ou 3 ou 4 israelenses, levava para sua casa, e no dia seguinte todos eles iriam para o jantar em comunidade na nossa hebraica, no nosso clube. Quantos são hoje em torno de... Você tem noção em Manaus quantos são, não? Quantos judeus hoje nós somos em Manaus? Aproximadamente 850 pessoas. Não errei longe. Não, né? Isso, olha, o quê? Umas 300 famílias, 200 e poucas famílias, talvez? Olha, nós fizemos um censo, inclusive atualizamos ano passado o censo, e nós paramos de contar famílias já faz um tempo, porque hoje nós encontramos, às vezes, um membro da casa só que segue o judaísmo. Então, eu não poderia dizer que aquela seria uma casa, um lar de 4, 5 pessoas, exatamente. Então, hoje nós consideramos cabeças e não mais as casas. Olha, só como... Moisés, só um minutinho, Moisés. Pergunta. Só como curiosidade... São religiosas ou são judeus? Nada de religião ou pouco de religião? Nós diríamos que em Manaus... Inclusive, olha, gente, caso vocês queiram uma apresentação sobre o Manaus, eu vou ter o maior prazer de dar, viu? Eu quero, já está convidada, Anne. Já está convidada aqui. Obrigada. A hora que vocês quiserem, vai ser um prazer. Depois eu vou falar com você. E que isso seja dado em loco. Em loco, eu prefiro. Prefiro não. Então, assim, a comunidade judaica de Manaus, eu definiria como tradicionalistas. Nós somos cumpridores de todas as regras religiosas, mas não somos ortodoxos. Entendi. Então, por essa razão, o Beit Chabad não tem sucesso em Manaus. Obviamente que eles têm público para menos de uma minyan. E a julgar que eles não têm sempre minyan nos serviços deles. E a nossa comunidade, antes desse ano maluco, mas era uma comunidade que tinha um público fixo, 80 pessoas num Shabat, no Havit de Shabat, e, curiosamente, o público de sexta-feira à noite é diferente do público de sábado de manhã, que é diferente do público da Avdalá, e cada serviço tem um público diferenciado. Entendi. Anne, dá licença. Deixa eu fazer uma pergunta, Anne. Você falou que são 900 pessoas judias em Manaus. Quantos são separatistas que nasci, mais ou menos? Qual o percentual, mais ou menos? 99,9%. É quase isso. É quase isso. Eu diria que hoje a gente conta nos dedos, talvez em 2 mãos a gente conte a quantidade de Ashkenazi que tem em Manaus. Entendi. Então, é muito pouco. Uma pergunta para o Elias, por favor. Elias, eu tive em Belém algumas vezes, mas sempre por uma comemoração familiar.
O irmão do meu marido é casado, na época não era casado ainda, com uma moça de Belém. Eu acho que, na época, eram só 2 famílias askenazitas lá. Os Kabachnik. Isso. Então, a Sila Kabachnik é minha cunhada. Então, olha o que eu percebi. Eu fui a Belém algumas vezes. Quando pediu a mão dela em casamento, quando ficou noivo, quando casou, quando isso, quando aquilo. Claro que eu procurei ver as nossas coisas também. O que acontece? Pela experiência com essa família, então, a primeira geração morreu, né? Os que vieram da Europa. No caso deles, 4 filhas. Uma foi para São Paulo, uma foi para Minas, uma veio para o Rio de Janeiro e uma, infelizmente, morou lá, casou com Serruia e acabou de falecer de Covid. Foi uma coisa muito ruim. Então, eu te pergunto, a comunidade de Belém está diminuindo porque tem essa evasão das gerações mais novas? Porque o que eu percebi lá, conforme essa moça de Manaus, a Ana, falou, eles não são ortodoxos, a não ser a Yeshivá, que conseguiu segurar um pouco, mas o sefaradi é muito mais tradicional do que o ashkenazi. Hoje, aqui no Rio, vou falar do que eu conheço, com essas sinagogas reformistas, mais modernas, há realmente um fluxo grande de frequência, muito grande. Mas o sefaradi, em geral, ele é muito mais tradicional. E lá também, assim, mas o que eu percebi é muita evasão. O que acontece com a comunidade lá? Está diminuindo? Olha, antes de responder a sua pergunta, só uma informação. Eu faço parte da outra família Eskenazi da época, que acolheu com muito carinho a família Kabachnik. A minha família é Kislanov. Foi a primeira família Eskenazi. Foi a primeira família Eskenazi em Belém do Pará. Chegou na segunda década do século XX. E eu cresci rodeado pelos judeus separadins. Quando eu chego na sinagoga aqui no Rio, eu me sinto em casa. Eles são todos famílias com quem eu convivi durante os meus primeiros anos, em minha infância, quando passava as férias em Belém. Legal, mas a população esquerazi em Belém é um pouco maior do que em Manaus. Olha só, eu frequentei muito uma casa Kislanov aqui no Leme. Não, no Leme, não. Me convidaram muito para recepções. Mas talvez... Bom, meu avô era Jacó Kislanov e o irmão Manuel tinham uma grande fábrica de móveis em Belém do Pará. Isso. E era referência na época. Eles e era estão lá, ainda estão muito ativa na comunidade judaica. Exatamente. Muito preocupados com a preservação. Respondendo sobre a questão da comunidade estar diminuindo, bom, primeiro que o judaísmo, né, galútico, né, judaísmo agora diaspórico, como um todo, ele diminui, né? Ele diminui se a gente pensar do que a gente está falando, né? No sentido de pessoas que se identificam, né, e praticam alguma forma de judaísmo. No caso da Amazônia, eu tinha falado antes, ao longo desses 210 anos, esqueci de falar sobre os casamentos interétnicos e os descendentes deles, que a gente chama de hebraicos, né? Há um processo sim, de assimilação e de aculturação, né? Se a gente pensar em termos numéricos, que permaneceram na Amazônia, né? 1000 famílias ao longo de um processo dos primeiros 100 anos, quanto não seriam hoje esses judeus, né? Só os que se assimilaram, né? Os chamados hebraicos, na década de 90, o professor Samuel, quando publica o seu clássico Eretz Amazônia, ele faz lá, diz que um parente faz um cálculo e eles chegam a 300 mil hebraicos, judeus assimilados, né?
de casamentos interétnicos. E outros números afirmam 50 mil àquela época, né? Então, isso se multiplicando, chegando aos dias de hoje, né? A gente vai encontrar, a Anne sabe disso, né? Sobrenomes eminentemente marroquinos, né? Em pessoas que não têm a menor ideia mais, né? Que são descendentes de judeus, vão à igreja, vão às igrejas evangélicas, a todo um processo. Bom, então, se isso vem acontecendo, isso já é uma resposta para a tua pergunta, né? Esse judaísmo ele tende a diminuir. Né? Por isso que eu trouxe com uma abordagem a questão da luta, que ferramental a gente tem, né? Mas eu acho, né, que é positivo, ou seja, não vejo a questão numérica, né, necessariamente uma questão fundamental, no sentido de que eu sou mais pela intensidade, né, do que acontece com quem está. Né? E como eu trouxe para vocês como reflexão, eu vejo com essas ações mais recentes, né, possibilidade de fortalecimento dessa identificação. Mas, sim, a tendência é uma tendência enorme de diminuição da comunidade. No caso de Belém, em particular, por uma causa extremamente positiva nesse sentido, que é o advento dessa movimentação de aliar. Né? Belém, diferente de Manaus, é uma comunidade de tendência mais ortodoxa, não toda ela, né? Mas ela é mais conservadora no sentido religioso da coisa. Né? Principalmente, como eu falei, por essa questão do racidismo lá, né? As pessoas, a grande maioria daqueles que fizeram aliar são, né, ou voltaram no sentido de serem religiosos, praticantes. Né? A comunidade amazônica em Israel ela é, num percentual muito grande, coisa. E eu vejo isso como positivo, como resposta à tua pergunta, parcialmente. Quer dizer, ela diminui a comunidade de Belém, né? Mas ela é um elemento positivo, uma consequência positiva, nesse sentido aí, né? De preservação de identidade. Mas, em relação à questão da identidade marroquina, o racidismo, né? Ele diminui essa identificação. Né? Ele é um racidismo europeu, nada contra os askenazitas, não é isso. Porque a gente está falando aqui de um judaísmo de origem marroquina, de raízes marroquinas. Né? Então, esse também é um processo que contribui, né, com essa diminuição, ou seja, dessa identidade específica. Mas o judaísmo como um todo, eu também vejo, né, é óbvio, né, que ele diminui. Imagino que a Anne tenha, né, esses números do crescimento natural ou a diminuição da comunidade. Sim, elas decrescem. Tá? Gostaria de saber a questão dos Mineno-Sim, tanto na Amazônia. Como é que esse fato é encarado pelas comunidades locais? Rapaz, é que não dá para falar sobre tudo. Presta atenção. Também outra linha de pesquisa, né, que eu comecei a desenvolver, Joelson. Olha só, quando eu fui estudar, sempre conto essa história, a Regina está de saco cheio já. Quando eu fui estudar em Jerusalém, eu queria fazer um seminário, né, de doutorado, que era feito semestre sim, semestre não, e só 6 pessoas podiam participar, que era com o grande professor Chaim Avni. Ele dava um seminário de 500 anos da história dos judeus nas Américas. E eu, imagina, né, se eu não participasse daquilo, é como se não tivesse feito nada, e eu cheguei, né, em Israel depois que ele tinha fechado esse número. E eu fui lá conversar com ele e tal. Olha, eu sou especialista, quero me tornar um especialista, não sei o quê. E ele disse, eu vou te lançar um desafio, então, Salgado. Se você descobrir nos teus estudos
a participação do elemento cristão novo na formação da primeira Keilah do Brasil, eu te dou doutorado sem você precisar defender. Né? Eu disse, eu vou a caminho, prometi para ele, não sei o quê. Então, do que a gente está falando? A gente sabe, pela lógica histórica, né, que os cristãos novos já estavam lá, né? Vindos da parte espanhola e vindos da parte portuguesa, né, para a Amazônia. A gente sabe da presença, da passagem dos judeus, não só judeus mesmo, com os holandeses, como cristãos novos pela Amazônia. Tem lá a criação, a construção de fortes do período holandês, né? Tudo isso eu pretendo, né, com outros colegas do Centro de Estudo, aprofundar. Não se conseguiu provar, Elias Salgado não provou, ficou devendo a professor Haim até o momento, até porque também não me aprofundei até agora, essa participação desse elemento cristão novo, né? Existe na Amazônia, existiu desde sempre. Existem alguns nomes na ata de criação da primeira entidade, a Hevra Shel Gemilut Hassadim de Belém, né? Alguns nomes que não são sefaradins, não são marroquinos, perdão. Né? Há um estudioso que foi o primeiro a estudar sobre a presença judaica no Pará, Eidor Moreira, que nem judeu era um eminente professor da Federal do Pará, que ele aponta para isso. Né? Ele cita alguns nomes, ele vem falando da presença cristã nova na região, né? E vai trazer, mas não há comprovação. Tem gente que questiona, o Narman Falber, de São Paulo, acha, né, que esses nomes não são necessariamente, são, entre aspas, chutes e tal. Então, é um caminho de pesquisa ainda, ou seja, há uma lógica histórica que, sim, né, houve, mas nas comunidades atuais, ao longo da história, né, essa participação do elemento cristão novo nas comunidades oficiais não acontece. Eu não sei se atualmente alguma coisa isolada, né, que a Anne possa saber, mas não há isso. Né? Historicamente, com certeza, a gente sabe que existiu, mas ainda não tem estudos concretos sobre isso. Em Manaus, eu confirmo a sua história. Nós não temos casos comprovados de criptojudeus, Bnei Anussim, ou o nome que queiram dar. Nós temos algumas pessoas que desejam se aproximar da comunidade e muitas vezes dizem, mas eu sou um criptojudeu, eu sou um cristão novo, mas assim, ninguém nunca provou que era de fato, e nós estamos falando de coisas de 500 anos. Então, assim, é um limiar meio difícil de comprovações. O Nordeste é diferente do Norte. Isso aí, exatamente. No Norte, nós realmente não temos. Algumas pessoas, às vezes, querem embarcar no mesmo barco do Nordeste, mas o Norte é diferente. E com relação a nomes, que nós possamos sugerir que sejam nomes cristãos, muitas vezes, na chegada no Brasil, eles traduziam os nomes para o que bem entendessem. Por exemplo, na família do meu marido, ele era Aburcira. Esse sobrenome é um sobrenome que não entrou no Brasil, mas quando ele chegou aqui, traduziram para Siqueira. Então, assim, as pessoas podem dizer, Siqueira vai ver que era cristão novo. Não, Siqueira era um Aburcira que, para facilitar a entrada, virou Siqueira. E alguns nomes semelhantes a essa história. O caso do meu avô, que traduziu de El Mahler para Salgado, quando se perguntava na família, papai, por que isso? Né? Tio, por que vovô traduziu? Disse, olha, ele chegou à conclusão que ele nunca mais ia voltar para o Marrocos, né? Que ali ele ia ficar,
ninguém sabia pronunciar o nome dele direito, e muito menos escrever, e ele se confundiu, né? Mahler vem de Al-Malir, não tem nada a ver com Mahler, né? Maluach em hebraico, e sim vem de um árabe medieval, que quer dizer melhor, bom e tal, e ele traduziu para o sagrado e facilitou a vida minha e de Davi, porque ele virou verbete nos melhores livros de genealogia portuguesa e marroquina, né? E há outros nomes. Há muitos casos de famílias de cristãos novos que chegaram à Venezuela procedentes de Curaçao. Saíram da Espanha durante a Inquisição, foram para Curaçao, onde era a maior comunidade, 80%, 90% da população era população judia na época. E foram para a Venezuela. A pergunta que eu faço é se algumas dessas famílias não foram também para Manaus ou Belém, não sei. Eu acho que sim. Em que período você fala? Na atualidade ou historicamente? Não. Eu falo no final do século XIX. Uhum. Então, a gente está... Oi. Espera aí, deixa eu responder aqui. Responde aí depois, eu gostaria só de te dar uma ajuda na resposta com os colegas. Então, fala, Otto, por favor. Mas, Elias, eu só queria registrar aqui meu agradecimento pela sua excelente palestra, aprendemos muito. Obrigado, querido. Muito obrigado por ter compartilhado aqui. Então, vamos ver a contribuição do Otto, né, que sabe muito também. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Otto Washington, Juiz de Fora, Minas Gerais. Elias, é um prazer te ouvir aqui. Obrigado. Sempre muito brilhante. Em relação a essa questão de menos, sim, eu acho que o colega pergunta também numa caracterização mais agora, né, contemporânea. Então, aqui em Minas Gerais, a gente sofre também bastante com essas pessoas que chamam para si uma ascendência cristã nova e muitas das vezes não conseguem sustentá-la, até mesmo em função, igual a Anne comentou, de uma quantidade tão longínqua de tempos e que isso acaba fazendo com que o discurso fique falho. Então, o que a gente tem? A gente tem binenos sims espirituais e binenos sims históricos. E se tratando do norte do Brasil, o casal Egon e Frida Wolff, quando eles vão trabalhar as Mishparot de Belém, eles tomam como base, né, até mesmo o estudo das famílias que estavam lá, até mesmo em função dos enterramentos, eles encontram menções muito breves, mas eles não afundam por isso, da presença de grupos de cristãos novos organizados que tentaram uma aproximação com os primeiros grupos de judeus marroquinos que chegaram lá, mas em uma função política e trabalhista, a maioria se dedicou, então, ao Suriname. Então, o que ela fala? A presença de criptojudeus no Pará em fins do século XVIII não ficou comprovada. A base de tal alegado é uma carta dirigida ao doutor Davi Nassi e demais membros da nação judaica portuguesa residentes no Suriname. Então, se a gente quiser aprofundar mais essa história, a referência é Davi Nassi e tentar encontrar essa carta para ver qual que foi a real relação. Havia cristãos novos na região? De certa forma, sim. Principalmente gente da nação, né? Aqueles que já eram nascidos de terceiras ou quartas gerações, mas que não fizeram essa integração tão forte, né, conforme foi no Paraíba, Pernambuco e por aí vai, porque o caminho de quem estava no norte foi o Suriname. Com certeza. Otto, eu diria que a coisa é surpreendente. O que, na verdade, falta são estudos, né? Porque a gente, o pouco que estudou, né? Estudou a partir da chegada, né? E tu vê que até os anos 90, né, sempre se estudou a partir do Brasil, a partir da Amazônia, e o Jeffrey Lessa, como eu citei antes, né, ele vai nos surpreender, porque ele e um jovem evangélico aqui, excelente, o Lucas Fernandes, do IFIX, da UFRJ, escreveu um mestrado também sobre o mesmo tema. Ele estagiou lá nos arquivos do Itamaraty, e fez um trabalho ainda mais completo que o Jeffrey e tratando dessa questão. Veja bem, faltam estudos,
né? Mas pela lógica histórica, como a gente sabe que existiam cristãos novos antes da chegada dos judeus, é óbvio, né, que se dá... existem... por exemplo, a professora Anita Novinsky, que você deve saber disso, está extremamente interessada, né, em que a entidade que leva o nome dela, o Centro de Estudos, passe a pesquisar a presença cristã nova no Marajó, né? Porque a gente sabe que os holandeses chegaram até lá, ficaram um breve tempo, e se os holandeses ali tiveram, os mesmos que tiveram no Nordeste, entre eles haviam judeus, né, e cristãos novos. E há relatos, né, de uma viagem feita daqui da Amazônia brasileira para o Suriname, uma comitiva que vai tentar negociar problemas econômicos ligados a questões ligados à Vieira, né? O jesuíta, enfim, que estão ligadas às questões das revoltas, né, históricas que a gente conhece e tal. Enfim, se eu levar esse assunto para... Ou seja, historicamente, eu consigo afirmar, só que a gente não tem estudo sobre isso, que sim, né, que houve a presença de cristãos novos e que lá, no início, né, se dá uma conexão entre esses judeus marroquinos e cristãos novos. Nós temos ainda, antes disso, durante o período pombalino, né, trasladada a uma população do Marrocos, do Mazagão, né, que era do território português, no Marrocos, trazidos para criar criar uma cidade chamada Nova Mazagão, e ali a gente sabe que tem o elemento cristão novo nesse trasladar de população. Enfim, Otto, o desafio está lançado. Se você quiser aprofundar esses estudos, com o maior prazer. A gente, né? Mais alguém aqui? Elias Salgado, meus parabéns. Obrigado, Bernardo querido. Grina.